Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Igreja na Atualidade. Cá estamos para mais uma conversa com quem? Com o Padre José Luís Borga, que nos vai aqui auxiliar a entender algumas das coisas que foram acontecendo ao longo desta semana. Começamos por uma notícia mais triste, a morte de Jean Vanier, um homem importante para a Igreja e que dedicou a sua vida a ajudar os outros. Podemos dizer que é um profeta, antes de mais, boa noite também, saudações. O profeta deste tempo. Os profetas são aqueles que podem pôr na sua própria palavra a palavra do próprio Deus. E nesse aspecto este homem foi um autêntico porta-voz do que Deus espera e nos desafia a experimentar nos dias de hoje. Para quem não sabe, foi o fundador em 64, no ano em que eu nasci, portanto há 54 anos, 55, foi fundador de uma associação chamada ARCA, e que, tanto deu um movimento em 70 e picos, um movimento chamado Luz e Vida, que teve como característica fazer dos diminuídos mentais o lugar da expressão do rosto de Deus. A experiência do que Deus é em comunidades de deficientes, vamos dizer assim, deficientes profundos. E nesse aspecto, quando num mundo em que tudo o que é diferente ou é menos válido é descartado, ou porque não tem capacidade, ou porque não é escolhido, ou porque não tem recursos, ele faz esta ousada experiência que tem dado, ao longo destes 50 e muitos anos, experiências notáveis do que tem sido a condição humana. Naquela ideia de que um ser humano, mesmo desprovido, por exemplo, de racionalidade, não deixa de ser uma bênção e um dom profundo para quem quer fazer a experiência do que Deus é. No fundo, não é tanto a experiência de um Deus distante, mas de um amor que é um amor, como diz aqui o próprio texto, um amor que é ousado e que é absolutamente gratuito. É um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca e cuja dádiva é absolutamente divina. E isso é uma realidade absolutamente surpreendente nos tempos que correm. Podemos dizer que é um contramaré, porque isto está em mais de 30 países, este movimento, vamos aqui dizer, eu tinha estes dados todos aqui, é um movimento que está em mais de 30 países, tem milhares de experiências, 150 centros espalhados por todo o mundo, com pessoas de carências, com necessidades especiais. Nasceu em Genebra, este homem, em 10 de setembro, portanto tinha feito em setembro 90 anos, 1928, filho de canadenses, como dizem aqui os brasileiros. Foi oficial da Marinha, primeiro da Britânica e depois do Canadá. Em 50, uma revolta, sente-se atraído pelo Evangelho, portanto, é um convertido já de adulto, leciona na Universidade de Toronto, abandona a carreira universitária e descobre a sua verdadeira vocação, encontrar Jesus Cristo nas pessoas mais fracas e mais abandonadas. E é aí que ele funda esta associação, tem muitos livros escritos, que vale a pena, desde retiros até... Ele é um teólogo, e, portanto, não é um eclesiástico, mas é um escritor e um pensador, um humanista absolutamente notável. Acerca da fragilidade, diz, a minha experiência e a minha oração é que quando chega o momento da fraqueza, eu possa sempre aceitar e regozijar-me no que por tudo me foi dado, nas fraquezas, ou como diz a Sagrada Escritura, é quando tu és fraco que eu te vou manifestar a minha força. Não é? A vida humana começa e termina na fragilidade. Importante isto. E no meio tem às vezes aquela bobedeira que a gente acha que eu é que a vida é minha, faço o que eu é que sei, eu é que posso, e quando eu não posso alguma coisa, acho-me mais infeliz dos seres humanos. Quando nascemos não sabemos nada, não podemos nada, não somos capazes de nada, até para comer tiveram que pegar em nós, e quando somos idosos também vamos perdendo as faculdades. E entre as duas fragilidades, é bom que não esqueçamos nem de onde vimos, nem para onde vamos, para não sermos enganados pelo demónio, pensar que somos deuses, que a gente é que pode, a gente é que quer, a gente é que faz. A ternura, dependente de uma ternura, a vulnerabilidade une-se a nós em nosso presente e no nosso futuro próximo e distante.
como então caminhar em direção a um amor maior, sem nos tornarmos presas dos nossos medos. De uma maneira simples, dizia Vanier, aceitar a nossa fragilidade, porque amar é ser vulnerável. Era esta frase que eu estava à procura desde o início da conversa. Amar é ser vulnerável. E por isso é que as pessoas às vezes têm medo de amar. Porque quando eu digo que eu amo alguém, estou a dizer que preciso dela, que não sou nada sem ela, que ela... não é que ela precisa de mim. É que ela me faz falta. Que eu sou mais fraco, sou mais pobre, sou mais desprotegido sem aquela pessoa que eu amo. E vice-versa, como é evidente. Quando isto é correspondido, quando há uma rivalidade disto, dá em casamento, que é o que falaremos mais à frente. Portanto, este homem já estava doente há um tempo, conta-nos aqui a notícia, que o Papa tinha, aliás, sabido da notícia da doença de João Vanier, havia sido informado. Uma semana atrás telefonei para ele, diz o Papa, ele ouviu-me, mas mal conseguia falar. Quero expressar a minha gratidão e o meu testemunho de um homem que soube ler a eficiência cristã no mistério da morte, da cruz, da doença. Repara bem, a eficiência cristã. O cristianismo torna-se ainda mais rico, mais eficiente, mais renovador, precisamente é na fraqueza que eu vou mostrar as minhas forças. É por isso que o símbolo maior dos cristãos é a cruz com o crucificado lá. Não esqueçamos que uma cruz sem Cristo é um instrumento de morte. Uma cruz com Cristo é um Deus que se faz ali lugar de salvação. Isso é para nós muito importante. Eu conheço outros escritos, não só de João Vanier, mas de gente que fez a experiência da Arca, que são comunidades que também há em Portugal, o Movimento Luz e Vida também existe em Portugal, e que no fundo o que é que existe? Fazem comunidade com os deficientes, com a mesma lógica de que a única razão de estarem ali é gente que agradece tudo, reconhece tudo e de algum modo corresponde a tudo com as suas fraquezas. Aquela história que estava a contar aqui há uns tempos um sacerdote que fez também a experiência na Arca e disse que estava a lavar um doente profundo na casa de banho. Estava a fazer as necessidades e ele estava a ajudá-lo a fazer as necessidades. E é engraçado que naquele silêncio que ele não era capaz de dizer nada, que era bastante profundo, teve um momento de encontro com Deus da maior riqueza. Não é? Que se não fosse aquela presença daquele ser humano, ele estaria, se calhar, distraído demais e se calhar, pouco disponível para atender a forma como Deus quer falar ao coração do homem. E é assim, é nestas experiências e Jean Vanier, portanto, pelos que deixam-nos descritos, ele e Madre Teresa de Calcutá, aliás, foram dois profetas do século passado, ainda para este século, 20 e 21, um na vida mais religiosa, este na vida, diria, teológica e ousada e profética, foram, de facto, duas vozes, com João Paulo II, naturalmente, duas vozes, uma na Europa, desta dita civilização avançada, a outra na Índia, numa circunstância tão primitiva quanto, às vezes, incompreensível. Qualquer um dos dois, de facto, quase fazia um casal perfeito na experiência da fragilidade como o lugar da vulnerabilidade, onde o amor se torna ainda mais precioso. Aquela pérola que fica ali em carne viva e em expressão. Esta gente não duvida que Deus existe, não por teorias, não por doutrina, não por catequese, mas pela experiência humana e iluminada por esta ousadia da fé. Muito bem. O Papa Francisco esteve ontem reunido com várias religiosas. 800 800 e muitas, não é? Vou já dizer, 850. 850, pronto, muitas mesmo. E pediu-lhes que elas vivam com alegria a vossa consagração, não é? Que será assim um bom testemunho. Vamos dizer, nós habitualmente temos a ideia de que a alegria é um fruto do está tudo bem, está tudo como eu gosto, está ainda melhor que o que eu imaginei. Quando a alegria não é nada disso. A alegria é um pressuposto de uma felicidade. Quer dizer, nós podemos estar alegres até na maior das provações. Não é? Vamos dizer o que é uma mãe a dar à luz. Ninguém vai dizer que a senhora está triste. Está numa imensa provação e provavelmente uma dor que, se pudesse, não estaria. Mas se lhe perguntasse se está feliz, a resposta é, ou está alegre por estar, não é por estar aí, é por ser quem é, por a maternidade passar por aí. Ora, a fotografia é fantástica, eu peço só que ponham, olhar para estes sorrisos, diz o Papa e com razão, o que atrai as novas gerações é verem entre os consagrados gente verdadeiramente feliz, que é escandaloso quase, como é que alguém abdica da sua vida, a entrega para o serviço dos outros e anda nesta felicidade.
quando isto é escandaloso no sentido de que é remar contra a maré. Voltamos à mesma história de Jean Vanier. E, portanto, o que diz o Papa, vou aqui citar, cultivem a paixão por Cristo e a paixão pela humanidade. Sem paixão por Cristo e pela humanidade não há futuro para a vida religiosa e consagrada. Repare-se que não é uma fuga do mundo, é uma paixão que nos faz abraçar o mundo, a humanidade, naquilo que ela tem de mais, no fundo, o que dizia a Madre Teresa de Calcutá, diante de um moribundo que estranhou ser cuidado. Ela foi, abraçou-o, pegou nele, estava mal cheiroso, não tinha higiene há que tempos, e ele ficou espantado. Porquê é que me estás a fazer isto? E ela, a resposta dela não foi porque vejo em ti, é em ti que eu amo o meu Senhor. É em ti que eu vejo a presença de Cristo. E é tal, lá está, uma espiritualidade que em vez de ser de fuga, ou como dizia o Nietzsche, de ópio do povo, não é? É uma lucidez, é uma iluminação das circunstâncias que fazem com que nós, a paixão por Cristo foi a paixão pela humanidade e pelo Pai. Foi porque nos amou até ao fim e porque amou o Pai sem condições. Portanto, esta é que está os dois vetores da cruz, não é? A vetor vertical, em que está eu e a divindade, e o vetor horizontal, em que sou eu e os meus irmãos. Espero cada vez mais elevados, porque uma cruz invertida foi o que fez São Pedro quando quis ser crucificado. Não merecia ser como esta, conta a história, que ele quis ser crucificado numa cruz invertida. Mas aí é evidente que o nível do vetor horizontal está muito mais baixo, mais perto. No entanto, elevar-se na cruz é sempre com estes dois vetores, com o amor a Deus e o amor aos irmãos. Ou como diz a primeira carta de São João, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é mentiroso. E a verdade não está nele. A paixão lançar-vos-á para a profecia. Cá está, falei há pouco de profeta, em relação a Vanier e a Madre Teresa. E serem fogo que incendeia outros fogos. Eu vim trazer um fogo à terra e quero eu que senão que ele se incendeie e que ele arda. Este fogo é o fogo do amor de Deus, é o Espírito Santo, não é? Que vem em línguas de fogo. Fogo como aquele lugar em que, para haver fogo, tem que haver oxigênio, porque senão a gente basta tirar o oxigênio e o fogo apaga-se. Você sabias? Sim. Por isso é que eu era pequenino, meu pai era sacristão. E então nós tínhamos uma campana dentro de uma vara, um pau, para ir apagar as velas. E a gente conseguia apagá-las sem tocar nelas. Então era só baixar. Aquilo que fazia era uma coisa... Era uma coisa extraordinária. Uma heroica aventura que eu conseguia apagar as velas sem soprar. Bastava só baixar sobre aquilo. A campana. Apagava-se. Lá está o tal fogo. Escreveu Francisco num discurso aborrecido que não quis ler. Em vez de ler o discurso, falou com elas e fez bem. Improvisou. Na intervenção escrita de que apresentou os certos ou subsídios, o Papa frisou que a internacionalização das comunidades não é uma ameaça ou preço a pagar pela subsistência, é antes uma tendência irreversível. O que quer dizer, nas comunidades hoje temos irmãs e irmãos de todos os continentes. É uma coisa que está a acontecer com quase todas as congregações. E em vez de vermos isso como uma coisa sofrível para não a fechar, vejamos isso como uma realidade bem mais como o Pentecostes, não é? Com todas as línguas, com todas as raças. Todos entendiam a mesma linguagem e o mesmo sentido. Quanto mais unidos estamos ao Senhor, mais próximos estaremos da humanidade, particularmente a humanidade que sofre. Cá está, como a humanidade na sua fragilidade, como dizia alguém, não é? A gente mostra o amor pelas pessoas, não é quando lhes dá o que elas merecem e o que elas precisam. É o que elas não merecem e se não dermos, elas ficam diminuídas. É, portanto, o amor está sempre numa generosidade incompreensível, não é? Porque é que os pais continuam a amar os filhos mesmo quando são maltratados por eles? É porque o amor é isso mesmo, tem essa característica. Estamos na Semana das Vocações, por isso é que vou buscar este tema. Portanto, não só a vocação laical, onde tivemos o Jean Vanier a dar-nos cartas, como a vocação à vida consagrada e a vocação à vida ministerial. E aqui, só uma notícia que também estamos na Igreja da Atualidade, que veio da Madeira, quer dizer, primeiro surgiu no Correio da Manhã. Eu tenho sempre medo de quando alguém aparece no Correio da Manhã, normalmente é mau sinal. É porque as notícias normalmente não são famosas. Mas neste caso, a notícia era de que o Papa vai nomear em 29 de junho, que é dia de São Pedro e São Paulo, que é quando ele faz as nomeações dos novos cardeais, vai nomear cardeal o Dom Tolentino Mendonça. E eu, como sou do curso dele, não posso deixar de dizer quanto isso tocou fundo no
no meu coração e, portanto, aqui está uma boa homenagem. Não faço questão que seja verdade. Também não faço questão, se não for mentira, não me desaponta. Mas já que correu a notícia, nós aqui, não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que dizem que vai ser nomeado. Portanto, vamos estar atentos. Até sair a nomeação, também diziam que outras coisas, até sair a nomeação, a gente vai guardando a notícia, não dizemos a ninguém, mas ficamos atentos a ver se... Para dizer, olha, sempre é verdade, olha, ou então dizer, afinal, nem sempre o que se diz acontece. Devo dizer que pode acontecer as duas coisas, não fiquemos já com a notícia. Muito bem. Então, notícia é mesmo a carta pastoral. O outro estado de vida. Não é? Para como isto está tudo bem feito. Falámos dos leigos, dos consagrados, dos ministros dos sacramentos, sacramentados, vamos dizer assim, e agora o sacramento do matrimónio. Do matrimónio. Finalmente, a Conferência Episcopal Portuguesa lançou a carta pastoral sobre esta questão do matrimónio. Finalmente foste tu que disseste, não fui eu. Pois, sou eu que digo. Finalmente, porque há 2 anos que eu ouço falar nisto, portanto, finalmente, não é? Há 2 eu. Imagino há quanto tempo é que os outros não A carta é longa, deu trabalho. Deu trabalho, pois claro. E nós temos que perceber que o trabalho leva tempo, pronto. E está bem feita. Mas é uma carta que, de facto, vem apurar um bocadinho aquilo que é a realidade. Padre, que análise é que faz? Vem, primeiro lugar, dizer que a Conferência Episcopal fez muito bem em ter publicado esta carta e que agora, pelo menos nós os sacerdotes, não temos a desculpa de andarmos a inventar. Agora, pelo menos, temos diretivas e temos desafios que são lúcidos. Não são apenas intuições vagas ou ousadias da parte de quem é assim um bocadinho mais entusiasta da questão, e então começa a exigir ou coisa que vale. Ora bem, há aqui a carta é longa, repito, nós temos aqui, não sei ao todo quantos números são, mas eu vou, não demora muito, são 46 pontos, ou 46 parágrafos, normalmente cada parágrafo é um ponto. É um ponto. 46 não é coisa pouca, e a estrutura é bastante, diria, cuidadosa, desde a realidade que vai vendo, no fundo, numa leitura da Amós Letícia, lá vem a alegria outra vez, que a alegria atrai. O nosso problema é que os casais só dizem alegres quando estão vestidos daquela maneira e ele vai com o arroz em cima que é uma coisa que passa rapidamente. No dia a seguir já estão felicíssimos, mas não estão alegres. E quando vem da lua de mel, em princípio, se não vêm zangados, a alegria já é uma coisa que eles guardam só para os amigos. Normalmente, como têm poucos, também não sei muito. Dito isto desta maneira, vamos dizer só 2 ou 3 ideias primeiro. Como abre, eu acho fundamental, o primeiro número, para que a vossa alegria seja completa. A alegria de que Jesus nos fala, lá está a alegria que eu falava há pouco também, em relação ao Jean Vanier, do amor vulnerável, deriva do amor entre ele e o Pai. Portanto, sempre que Jesus fala, esta alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, é a alegria dele viver com o Pai, pelo Pai, a anunciar do Pai, a falar do Pai, a falar do amor que aprendeu com o Pai, que o Pai lhe dá, aquelas coisas todas. Portanto, esse amor é que é o fundamento da vida cristã. Portanto, tal como o Pai me amou, também eu vos amo, e vós deveis amar-vos uns aos outros. Este amor não é um amor que a gente cria, inventa, adapta, mas é um amor que é Deus. Deus é amor. Quando a gente diz isto desta maneira, estamos a aproximar-nos do mistério que nos tem. Não somos nós que o temos a Ele. Entramos como parece a Alice no País das Maravilhas. A gente entra lá e aquilo é um conjunto de labirintos, mas também de verdades, que só se justificam porque estamos lá dentro. Ora, o amor de Deus, quando ele é experimentado, quando ele é conhecido, quando nos conhecemos a partir desse amor, é claro que dotamos-nos de uma série de lucidez que, no concreto do amor uns com os outros, por isso é que se chama caridade. O amor que nós temos uns com os outros não é um gosto, não é uma utopia, como Thomas More dizia, uma utopia como uma coisa irrealizável. É uma graça e é um dom. É algo que nós recebemos para ter e que, temos-lo para dar. Se não o damos, estraga-se. O amor, ninguém se ama a si próprio. Nós, ao sabermos amados, experimentamos nesse amor que Deus nos tem o que é amarmos uns aos outros. Por isso é que ele disse, dou-vos um mandamento novo, amai-vos como eu vos amei. E este como eu, é evidente que temos que estar aqui a entender, a aprender, a corrigir, a perscrutar, a ouvir como um discípulo e depois a pôr em prática, é evidente. E este como eu vos amei
É um amor que, como diz a Madre Teresa, usando aqui o mesmo, vai à dor. Nós pensamos ao contrário, que é, se tu me amas, não me chateias, fazes o que eu quero, agradas-me, posto neste critério... Não me contrarias. Não me contrarias, E não é nada disso. o que é teu é meu, o que é meu, mas o que é teu é meu. Exatamente. E, portanto, estou sempre a pôr na fase do o que é que eu recebo de ti. Quando, num casal, eu chamo sempre a atenção, eles não vão dizer eu aceito o teu amor, prometo não defraudar, o teu amor não. Eu prometo amar-te e respeitar-te. É sempre por mim. E isto é qualquer coisa que os nossos jovens, embora procurem, acham que não existe. É boa verdade, quando eles pensam, eu gostava de ter um amor seguro, um amor forte, é um amor que nasce desta firmeza e desta verdade, que não anda aqui, olha, a ver se dá, só até dar, e se eu tiver, logo me esteja a doer, eu vou pensar melhor no assunto, que é a tal condição, ou condicional, não é? Ou se tu mereceres, lá está, voltamos à mesma história, se tu mereceres muito e se me tratares bem, tens-me o que quiseres. Ou aquela frase que muitas vezes ouvimos, se queres em mim um amigo, mas se quiseres um inimigo, também tens o que quiseres, não é? Quando alguém que é chamado a amar é de outra maneira. Ora, uma alegria que se estende a toda a família, que assim começa a formar-se, uma alegria que se forma, não é que se tem no sentido de um produto que eu tenho pronto a dar. Eu vou formando-o, vou gerando em mim, com o cuidado que tenho com ele, o tempo que tu gastaste com a tua rosa é que a tornou tão importante para ti. Leva tempo, precisa de delicadeza, precisa de persistência. Centrarmos então no essencial do amor cristão, como diz aqui. E só a partir desse amor cristão, ou cristificado, ou um amor que nasce de Cristo, só que é que ele é cristão, não é um amor de José, mas de Cristo, só a partir dele abordaremos as necessidades da sua preparação e do acompanhamento dos primeiros anos de vida conjugal. Aprender. O casamento é um ponto de partida. É aquela imagem que eu gosto de dizer aos meus noivos quando eles estão dispostos a aprender alguma coisa. É mais ou menos como o ponto em que o tipo dispara a arma para dizer partida. Não é? A partir daí começa a prova. Até aí eles estão a treinar, fazem aquecimento, correm na própria pista para trás e para a frente, mas aquilo ainda não é prova nenhuma. Até ali não ganharam nada, não perderam nada, nada está em jogo. A qualidade deles começa quando estão todos ao mesmo lado, e a dizer, preparado, estar pronto, partir. E este partir começa a prova. Ora, uma pessoa otária, imagina, ao fim de 2 passos ia pronto. Já não corro mais. Então mas o meu objetivo era entrar na prova. Mas ninguém é atleta entrando em provas. É esse atleta fazendo provas, percorrendo as provas, tentando ganhar as provas. Não é? A partir daí, vamos então entender, o casamento é uma provação e de que maneira, mas que começa no casamento. Alguns pensam que aquilo é o ponto máximo, vamos casando, vamos vendo, e depois a última coisa que fazem antes de se separar é celebrarem um casamento que não pode sequer vingar, porque a atitude inicial já é desistência. Padre, vamos aqui fazer uma curta pausa e já voltamos. E tudo só fizemos no número 1. E já voltamos 46, a este tema, não é? 46. Muito bem. Então, também para si, até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.